Como vocês estão? Segunda noite de conferência. Uma noite onde o Senhor preparou para mexer com as nossas estruturas. Uma noite onde que Ele falou: ei, é hoje que a estrutura vai balançar. Uma noite onde o Senhor aos poucos está levantando o nível. Onde o pastor Maico pregou. E ele trouxe uma palavra muito pontual para esse tempo. Então fique atento naquilo que o Senhor está posicionando você. Não é apenas uma festa, não é só algo que nós, igrejas, fizemos só para encher um templo, mas é algo que a gente faz para conferir aquilo que o Senhor está fazendo. É algo que a gente faz para dar liberdade para o Senhor falar: ei, agora direcione um pouquinho para cá, agora vem um pouquinho para cá. Então não se assustem se quando vocês chegarem em casa você perdeu o sono. Não se assuste se na hora que você chegar em casa você não conseguir dormir, porque o Senhor balançou tanto você e você está pensando: ei, o que eu preciso fazer, Pai, para mudar? Porque eu entendi a palavra que foi ministrada, eu entendi os louvores que eu cantei, porque eu cantei. Sou responsável, mas sou responsável do quê? É uma noite onde o Senhor vai dizer para você: está na hora de você entender aquilo que você está cantando. Porque é muito lindo falar que o fogo está queimando, a lenha está queimando, que eu me tornei responsável. Será que a gente está sendo responsável? A missão que o Senhor entregou nas nossas mãos. E eu vou dizer para você: a missão que Deus entregou no Levante Jucas é: vai e ganhe toda a cidade para me glorificar. Essa é a missão do Levante Jucas. E você faz parte disso. Porque só eu, o pastor Maico, os demais pastores não vão conseguir ganhar a cidade para Cristo. E eu não estou falando isso só para encher o Levante Jucas, porque a gente tem outras congregações maravilhosas na nossa cidade. Eu estou falando isso porque tem pessoas, tem um povo sedento que espera a nossa manifestação. Tem um povo que está clamando, está pedindo a nossa manifestação. Então sim, só eu, pastor Maico, os demais pastores não vamos conseguir dar conta. A gente precisa da ajuda de vocês. Vocês que estarão com olhos fixos numa missão. Vocês que entenderam para que o Senhor chamou cada um de vocês. E sim, o Senhor entregou uma missão para cada um de vocês. Talvez não seja em cima de uma plataforma, talvez não seja com o microfone na mão, talvez seja na sua casa, com seus filhos, com o seu esposo, na fila de um supermercado, na fila de uma farmácia, no trânsito. Talvez seja nesse lugar que o Senhor está te falando: vai e faça a diferença. Vai e modifique a cidade que você está vivendo. Vai e modifique a nação que você está vivendo. Porque sim, eu creio, pastor Maico, que é muito breve a gente vai estar enviando jovens para as missões. Eu creio, pastor Maico, que muito breve jovens ganharão escolas, jovens ganharão faculdades, porque essa é a promessa do Senhor, que os jovens profetizarão, os adolescentes profetizarão. Então eu creio que Levante Jucas, que Tijucas será uma referência naquilo que o Senhor vai fazer, porque aqui Ele encontrou um povo que clama, que chora, que adora, que jejua, que busca e que ora. E hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre decisões, sobre aquilo que o Senhor nos entrega na mão e depende de nós fazer ou não. Hoje eu queria falar com vocês sobre um livro muito conhecido da Bíblia, Esther. E você pode falar: pastora, mas aqui tem homens, você vai pregar sobre Esther? Sim, porque eu não estou falando eu estou falando de uma postura que Esther teve. E se você, homem, entender que você precisa se posicionar em oração e jejum, se você, homem, olhar para o livro de Esther e entender que Esther não é só sobre uma mulher, mas sobre um homem posicionado também, vai fazer diferença na sua casa. Todos aqui acho que conhecem a história de Esther, né? Essa era uma história muito conhecida. Tinha a rainha Vasti, que o rei... Eu vou resumir bem rapidinho, gente, só para você dar uma pincelada. O rei Xerxes fez uma festa e a rainha Vasti fez uma outra festa. Quando o rei mandou chamar a rainha não foi. O que isso me representa? Vasti escolheu algo para o seu próprio ego. Vasti escolheu algo para olhar para o seu umbigo e falar: eu estou dando uma festa. Vasti escolheu o seu próprio entendimento, escolheu fazer suas vontades e não a vontade do rei. E quantos de todos nós, não só homens,
não só mulheres, mas homens também, escolhemos fazer nossas próprias vontades. Quando a gente deixa de se posicionar nas nossas famílias, quando a gente deixa de ser um homem de caráter, uma mulher de caráter íntegro, algo que o Senhor vem pedindo para nós. O Senhor quer fazer um avivamento no nosso meio, mas primeiro vai começar nas nossas casas, primeiro vai começar no nosso quarto. E você não vai conseguir queimar aqui dentro se você não queima no seu lar. Não espere que você vai queimar aqui, você vai pular, saltitar, se dentro da sua casa, se dentro do seu quarto, no seu secreto, você não fazer isso. Você precisa entender que isso daqui é como o pastor Marcos sempre fala, e faz tempo que eu não falo sobre isso. Isso daqui é como se a gente viesse para a igreja, colocasse o carregador na tomada e desse uma carregada. Para quê? Para quando a gente sair lá fora, a gente fazer diferença. E Vasti não entendeu isso. Vasti quis olhar para si, quis olhar para as suas vontades e fez as suas vontades. Em contrapartida, a gente tem Esther, uma menina pobre, uma menina que era órfã e foi escolhida pelo rei, porque ela entendeu que no meio daquilo tudo ela ia conseguir fazer diferença. Ela não colocou só uma coroa na cabeça, mas ela colocou uma responsabilidade no coração. Ela entendeu que no meio daquele lugar ela ia conseguir fazer diferença, por mais que ela teve medo, mas ela foi ousada, porque o medo ele vai vir, mas você está espaço para aquilo que o Senhor quer fazer. A ousadia vai vir junto. Tudo aquilo que Ele quer derramar na sua vida vai vir junto. O medo vai dizer: ei, eu vou te parar. Ei, não faz nada que estão falando para você fazer. Ei, não é tempo, não é hora. Mas o Senhor está falando: foi para esse tempo que eu te escolhi. Foi para essa hora que eu te chamei. Deixa eu tomar água, gente, porque assim, eu grito demais. Esther nos ensina que posição não é privilégio. Ela estava no lugar de rainha daquela nação. Ela estava num lugar onde o Senhor colocou ela, porque talvez ela não saberia o que ia acontecer, mas o Senhor já sabia. Quando ela foi chamada, ela ficou 6 meses sendo banhada no óleo de mirra. Ali o Senhor está falando: ei, eu estou te preparando, porque você foi escolhida para preparar uma nação. Você vai ser muito falada. Você vai salvar o seu povo. Ali, ela entendeu. Ela ficou 12 meses, equivalente a 1 ano, se preparando para aquilo que o Senhor queria fazer. Então, se você está passando por um processo, não é tempo de fugir dele, é tempo de permanecer. É tempo de permanecer no processo que o Senhor te colocou. Esther permaneceu 12 meses sendo preparada, 12 meses sendo banhada, 12 meses se embelezando para aquilo que o Senhor queria fazer. A Bíblia nos fala: há tempo para todas as coisas. Há tempo para todas as coisas. Então, por que a gente quer fugir do processo, Senhor? Porque a gente às vezes vem numa conferência como essa, a gente ouve várias palavras de encorajamento, a gente ouve várias palavras proféticas, mas a gente quer já pegar e agir sem ter entendimento. A gente quer agir sem esperar o tempo. Eu já ouvi várias palavras proféticas sobre a minha vida. Várias palavras proféticas que o Senhor proferiu sobre a minha vida, e não só quando um profeta falou, mas quando Ele mesmo falou para mim. Porque quando um profeta vem falar algo para você, é algo que já está queimando dentro de você. Mas existe um tempo para todas as coisas. Há um tempo debaixo de todas as coisas no reino dos céus. E a gente não pode fugir desse tempo. Esther esperou 12 meses para ser coroada. Esther esperou 12 meses para sim levar a coroa. E a gente está esperando quanto tempo? Quanto tempo o Senhor está pedindo para você? Será que o Senhor está falando para você: é agora? Agora você vai, ou agora você fica? Será que o Senhor está falando para você: está na hora de ajustar a sua missão? É hora de colocar o foco na missão que o Senhor nos deu. Se para isso a gente tem que ficar 12 meses se preparando para essa missão, a gente vai ficar. Porque não é por uma palavra que um homem diz, mas a palavra que os céus diz sobre o nosso respeito. E o céu está proclamando ao nosso respeito: ei, aguarda o meu play. Aguarda eu falar aqui para você ir. Esther estava dentro do palácio. E ela entendeu que a coroa não ia ser suficiente para ela naquele tempo. Esther entendeu que a coroa, naquele tempo, era só o começo daquilo que o Senhor estava fazendo. A coroa era só algo que o Senhor queria fazer através da vida dela. Ela foi ousada, ela foi corajosa. E eu queria abrir com vocês em Esther 4:13.
Para dizer que eu não abri a Bíblia, né, gente? Mardoqueu enviou esta resposta a Esther: não pense que por estar no palácio, você escapará quando todos os outros judeus forem mortos. Se ficar calada no momento como este, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus, mas você e seus parentes morrerão. Quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha? Então Esther enviou essa resposta a Mardoqueu: vá, reúne todos os judeus de Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Minhas criadas e eu faremos o mesmo. Depois, irei à presença do rei, mesmo que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu foi e fez tudo conforme as instruções de Esther. Pai, essa é a sua palavra. A palavra que o Senhor entregou para esse tempo. A palavra que o Senhor quer ministrar em nossos corações. Eu entendo, Pai. Nós como igreja entendemos que é um tempo de se locomover, é um tempo de se mover. Não há tempo mais para ficar parado para aquilo que o Senhor quer fazer, mas há tempo, Senhor, de fazer aquilo que o Senhor está pedindo para cada um de nós. Nós queremos ser ousados como Esther, nós queremos ter a coragem de Esther, nós queremos ser movidos por uma palavra que venha dos céus, nós queremos ser direcionados conforme aquilo que o Senhor quer para nossas vidas. Sim, Senhor, nós entendemos que é para um tempo como esse, é para um tempo como esse que nós fomos chamados, que os filhos de Deus foram chamados para falar e proclamar o seu nome. É tudo sobre o seu nome, é tudo sobre aquilo que o Senhor quer fazer. Amém? Quando a gente fala, você foi chamado para um tempo como esse, parece uma frase motivacional que todo pregador enfatiza para mexer com o seu ego, para mexer com a sua emoção. Parece quando a gente coloca, né? A gente até impõe um pouco mais a voz, né? Você foi chamado para um tempo como esse. Parece quando a gente fala essa frase, não sei vocês, mas quantas vezes eu já ouvi essa frase, o meu coração disparou, minha mente foi a mil. Eu falei, uau, eu vou sair desse lugar e vou fazer várias coisas. Eu vou sair desse lugar, eu vou para o mercado e vou falar sobre o nome do Senhor. Eu vou para as ruas e vou gritar sobre o nome do Senhor, porque foi falado que foi para um tempo como esse. E a nossa emoção começa a borbulhar dentro de nós. Mas aí chega a segunda-feira, onde a gente não tem uma conferência como essa. Quer dizer, segunda a gente tem, tá, gente? Fechou? Mas chega o dia seguinte, que a gente não tem uma conferência como essa, que a gente não tem um pregador para nos motivar para fazer algo para o Senhor, que a gente não tem uma pessoa falando, vai, fala, age. E tudo isso passa. E a palavra que você foi chamado para um tempo como esse, vai ficando de canto. Porque a gente é muito bom em correr em conferências e conferências. A gente ama ver quando uma chama está pegando, a gente quer correr. Eu não sei vocês, mas vou falar por mim. Eu sou muito boa em fazer isso. Eu adoro. A gente foi para o Descende. E foi um tempo precioso, onde várias palavras proféticas foram lançadas, vários momentos proféticos foram falados, onde missionários foram enviados, onde teve um ato de todo mundo tirar os tênis, levantar os tênis para cima. Foi algo lindo. Nós saímos de lá empolgados, querendo fazer mais, querendo clamar mais, querendo ganhar a cidade de Tijucas. Mas aí segunda-feira chegou. E eu não estava mais no Descende. Eu não tinha mais alguém falando, vai, faça. Eu precisava da minha própria motivação. Eu precisava lembrar do que é aquilo que o Senhor falou para mim. Eu precisava olhar para dentro de mim e falar, Senhor, me relembre tudo aquilo que o Senhor falou. Agora é eu e você. Agora não tem um pregador, agora não tem uma canção, não tem um ministro de louvor, não tem uma banda maravilhosa que nem o Mevan tem. Agora só é eu e você, para fazer a diferença. E na segunda-feira, quando eu estava orando sobre isso, eu recebi uma mensagem no meu celular, da equipe do Descende, falou, e hoje? Qual vai ser a sua missão? Alguma coisa assim. E quando aquela mensagem chegou no meu coração, e a gente já estava com a conferência marcada, o Senhor começou a me incomodar, e o Senhor falou, filha, é sobre o foco na missão. É sobre aquilo que eu quero fazer sobre a cidade de Tijucas. É aquilo que eu chamei vocês para fazer. Mas será que todos entenderam?
Será que todos entenderam que a gente não está falando só de uma estrutura de blocos, mas a gente está falando daquilo que você pode carregar para a sua casa, daquilo que você possa carregar para a cidade de Tijucas, aquilo que você possa fazer? Será que todo mundo entendeu que quando vem aqui, coloca a tomadinha na tomada e recarrega, não é mais só sobre um culto, não é mais só sobre uma conferência, não é só sobre mais uma chama, mas é aquilo que o Senhor quer fazer nos nossos lares. O Senhor está chamando lares, está chamando maridos posicionados, esposas submissas. Que dificuldade a gente tem de encontrar homens posicionados naquilo que o Senhor chamou. Que dificuldade a gente tem de encontrar mulheres posicionadas naquilo que o Senhor falou. Chegou uma era que está tudo certo, a mulher vai para um canto, o homem vai para o outro, e cadê a submissão? Cadê o homem posicionado? Não estou falando de homens que dão tapa na mesa, mas estou falando de homens que falam: ei, essa flechada eu vou levar por ti. Ei, eu vou te defender porque você é minha esposa. Cadê os pais que oram pelos seus filhos? Os pais que não desistiram dos seus filhos. Ah, pastora, mas você não sabe como está lá em casa. Você não sabe como estão meus filhos estão perdidos na droga. Sim, e você está murmurando ou você está orando? Cadê esse povo? Está na hora da gente sair de dentro dos palácios. Está confortável ficar com a coroa na cabeça? É confortável demais? Esther poderia falar: não, não me submeta a isso, agora eu sou rainha, eu não tenho mais nada a ver com o meu povo. Mas Mardoqueu falou: se você não fazer, outro vai fazer. E hoje eu te digo: se você não fazer, outro vai fazer. Theo Hayashi, não é vida que fala da fila? Theo Hayashi dá um exemplo muito claro sobre: existe uma fila. Vocês conseguem imaginar comigo? A minha mente é bem infértil, já estou vendo uma fila aqui. E o Senhor está falando: ei, eu tenho um plano para a cidade de Tijucas, mas para isso eu preciso de homens e mulheres, crianças, adolescentes, jovens, posicionados naquilo que eu quero fazer. Daí tem uma fila. Daí: Senhor, eu não quero, eu estou cansado demais. Tá bom, próximo. Senhor, porque hoje eu briguei com a esposa. Eu esqueci da minha missão, eu esqueci do meu chamado, porque a minha esposa me encheu o saco em casa. Posso falar essa palavra? Acho que não posso, né? Porque a minha esposa brigou comigo em casa e eu não quero, não vou orar hoje, não vou profetizar, não vou falar. Ei! E o Senhor está falando: próximo da fila, porque o plano que Ele tem para essa cidade não vai parar se eu e você não fizer. O plano que Ele tem para Tijucas, o plano que Ele tem para o Brasil, o plano que Ele tem para Santa Catarina não irá parar se eu e você se acovardar e não fazer. Precisamos entender que a ousadia vem de um ato de fazer, de se posicionar. O medo vai vir, é claro que vai vir. Tu acha que hoje eu não estava com medo de estar aqui, gente? Tava. Pregar para a mulher é mais fácil? Elas dão risada. Eu conto os testemunhos lá de casa, né? Do Maico, daí é legal assim, a gente troca, a gente se olha assim, a mulher fala: lá em casa também é assim. É bem assim que funciona, gente. É mais fácil que pregar para vocês tudo, assim, para os homens estão me olhando e me julgando. Eu vou orar para essa pastora, porque se eu não orar, eu não consigo perdoar ela, porque essa pastora está mandando me posicionar, eu nem quero me posicionar. É sim ou não é? Eu estava com medo. Antes de descer lá da sala, eu falei: Senhor, Tu me jogou na cova dos leões hoje mesmo, né? Misericórdia, Pai. Falei. E Ele olhou para mim assim: meu Deus, filha. Mas eu entendi que se eu não fazer, outra vai fazer. Se eu não fazer, outra pessoa vai fazer. Se cada pastor que está nessa casa não fazer, outra pessoa vai fazer. Porque o plano do Senhor não vai parar porque nós não queremos fazer. Você tem que entender que o plano do Senhor não vai parar porque eu estou cansado, eu estou desanimado. Ali, se Esther não se posicionasse, o Senhor ia levantar outra pessoa para se posicionar. Mas Esther entendeu que uma coroa na cabeça não bastava. Esther entendeu que ela precisava se posicionar nem do lugar de autoridade que o Senhor colocou ela. Que lugar de autoridade o Senhor está colocando você? Seja no seu trabalho, seja na sua empresa, seja na sua casa, seja no supermercado. Que lugar de autoridade o Senhor está colocando você e pedindo você se posicionar? Que lugar de autoridade o Senhor está colocando você e falando: ei, é aqui.
É aqui que eu quero que você faça a diferença. É aqui que eu estou te levantando. É aqui que eu estou te chamando. É aqui que eu estou pedindo para te profetizar. Sim, é nessa pilha de louça que eu estou falando. Profetiza para os pratos. Profetiza para as panelas. Sim, é cortando uma grama. É trocando uma lâmpada que o Senhor está falando. Profetiza mesmo assim. Aonde que o Senhor está te colocando e você está calado? Eu falei no culto de mulheres, volto a repetir: não há mais tempo de ficar calado. O Senhor chamou nós para abrir nossa boca e pronunciar o Evangelho. Abrir a nossa boca e falar daquele que morreu na cruz do Calvário por nós. É um tempo que Ele não quer mais, Ele não quer só palavras bonitas, mas Ele quer coração queimando pela presença dEle. Ele procura homens e mulheres que tenham um coração íntegro, que olham para si e falam: ei, Senhor, coloca o meu coração nas suas mãos, porque eu não sei mais o que fazer. Há um tempo de não colocar mais máscaras. Que o Senhor arranque as máscaras do nosso meio. Que o Senhor arranque as máscaras. Que toda falsidade, que todo orgulho, que todo ego caia por terra. Porque há um tempo sim de levantar pessoas que querem mais a presença dEle, que querem sair da água do tornozelo, ir para a cintura, ir para o peito, até não aguentar mais, falar: ei, Senhor, eu estou aqui, eu quero mais. Será que você pode entender isso? Ou você achou lindo o tema da conferência? Eu não vou falar o nome da conferência, gente, porque é em inglês. Olha, nas aulas de inglês eu dormi, eu preciso de umas aulas de inglês. Eu dormi nessas aulas. Isso, meus filhos não estão aqui, então por isso que eu posso falar. Vocês acharam muito lindo o tema da conferência? Foco na missão, visão. Foco na visão. Aqui teve É lindo o tema. Mas vocês sabem o que isso significa? Vocês pararam para pensar o que vocês estão fazendo aqui? Vocês pararam para pensar o que essa conferência significa para cada um de vocês? Vocês pararam para pensar a chave que o Senhor vai virar? Porque você não está vendo. Talvez você esteja sentindo. E se você não está sentindo, eu posso te garantir que até segunda-feira, até o término dessa conferência, você vai sentir. Ele vai te pegar. Você fugindo ou não, você indo na hora que o fogo está pegando no banheiro, ele vai te pegar dentro do banheiro. Ele vai te pegar no bebedouro. Ele vai te pegar. Até segunda-feira eu te garanto. Ele vai pegar cada um de vocês. Ou vocês acharam lindo? Vocês conseguem entender o que vocês estão cantando, o que vocês estão falando? Quando a gente coloca os louvores aqui, não são apenas frases jogadas aos ventos, mas são profecias entregues. A gente está falando: Senhor, eu me torno responsável da visão que o Senhor me deu, da missão que o Senhor me deu, daquilo que o Senhor quer fazer. Eu me torno responsável, não é o meu vizinho, não é o pastor Maico, não é a pastora Priscila, sou eu que me torno responsável. Aqui Esther entendeu, ela poderia delegar para outra pessoa? Poderia? Poderia? Poderia. Mas ela falou: ei, eu não vou ficar fora daquilo que o Senhor está fazendo. Eu não vou ficar fora daquilo que o Senhor me entregou. Eu não vou ficar fora daquilo que o Senhor quer fazer. Isso não é algo para paralisar você, mas é algo para você falar: ei, Senhor, eis-me aqui. Eu não quero ficar de fora daquilo que o Senhor quer fazer. Eu não quero ficar de fora daquilo que o Senhor vai fazer na cidade de Tijucas. Eu não quero ficar de fora daquilo que o Senhor vai fazer sobre a nação brasileira. Eu não quero ficar de fora daquilo que o Senhor vai fazer sobre Santa Catarina. Eu não quero ficar de fora, Pai, porque eu entendi que é para um tempo como esse, seja lavando uma louça, seja cortando uma grama, seja trocando uma lâmpada, seja com o microfone na mão, seja tocando um teclado. Eu entendi que é para um tempo como esse que eu fui chamado. Esther, antes de apresentar para o rei da terra, ela apresentou para o rei dos céus. Esther, antes de chegar para o rei e conversar com o rei, ela entendeu que ela precisava se prostrar diante daquele que é todo poderoso, daquele que é digno, daquele que é capaz de fazer qualquer coisa, daquele que é capaz de amolecer o coração de um rei, daquele que é capaz de ouvir nossos gemidos, nossas angústias. Esther entendeu que ela precisava, antes de falar com o rei, ela precisava convocar o seu povo para jejuar e orar. Ela entendeu que sem jejum e sem oração,
ela não ia conseguir. Ela não ia conseguir fazer por méritos próprios. Ela não ia conseguir fazer pela força do braço dela. Ela não ia conseguir fazer pela beleza dela. Porque ela tinha beleza, ela foi escolhida pelo rei. Então, vamos lá, nós mulheres. A gente sabe, quando a gente quer, a gente consegue. Né? Mais ou menos. E ali ela entendeu que ela precisava se prostrar diante do Rei Todo-Poderoso e falar: Senhor, eu me coloco aqui em jejum e em oração para fazer aquilo que o Senhor quer fazer para essa cidade. Ela não foi perante ao rei despreparada. Ela foi perante ao rei pronta para uma guerra. Porque ela começou muito antes. Ela não começou falando com o rei só no dia que ela fez a festa, só no dia que ela fez o jantar. Ela começou falando com o rei quando ela colocou seus joelhos no chão, quando ela colocou sua cara no pó e falou: Ei Deus, eu preciso de Ti, é nessa hora, eu preciso salvar o meu povo, você me escolheu, você pediu para mim fazer isso, agora vai na frente e não me deixa sozinha. Quais são as armas que você está escolhendo para esse tempo? Quais são as armas que você está escolhendo para esse tempo? Será que você está querendo guerrear as suas guerras com os seus próprios braços? Será que você está querendo ir para uma batalha despreparado? O que você está querendo para esse tempo? É tempo de jejum, é tempo de oração, é tempo de clamar o nome do Senhor. Perante tantas crueldades que a gente vê, perante tanta coisa que a gente vê nessa sociedade, você não acha que é tempo de nós clamarmos? Não é tempo de ser uma igreja apática, não é tempo de ser uma igreja parada, mas é tempo de ser uma igreja que se movimenta no propósito do Senhor, se movimenta naquilo que Ele quer fazer. O que Ele quer fazer? Você sabe o que Ele quer fazer na nossa nação? Eu sei. Na nossa nação, a nossa nação será conhecida pelo maior avivamento. A nossa nação será conhecida por jovens e adolescentes que irão para missões. A nossa nação será conhecida por jovens e adolescentes de outras nações que virão para cá para fazer missão. Sim, missionários vão ter prazer de falar: Ei, eu faço missão no Brasil, naquela terra, eu estou fazendo missão. Eu creio nesse tempo. A profecia sobre o Brasil, a profecia sobre a cidade de Tijucas, a profecia sobre Santa Catarina. E depende de mim e de você. Pesou, né? Pesou. Mas é para trazer um peso, é para trazer um senso de responsabilidade. Hoje o Senhor está pegando, sabe? Vocês já viram aquelas peneiras bem grandona? O Senhor está pegando uma peneira daquelas, bem grande. Está colocando os nossos sentimentos dentro e está peneirando. Está alinhando, e está falando assim: Ei, esse daqui, vamos tirar. Ei, esse daqui deixa que eu cuido. Deixa eu peneirar mais um pouquinho, porque eu quero deixar, eu estou escolhendo no meio disso tudo a pedra preciosa que está aí dentro de você. Eu estou escolhendo no meio de todas essas areias o diamante que eu coloquei dentro de você. Para isso, eu preciso que você se olhe no espelho e entenda que eu te chamei como filho e filha amada do Senhor, para falar o bom evangelho, para anunciar o evangelho e de pregar o evangelho a toda criatura. Não é só para a pessoa que você gosta. Não, não é. Não é só para aquela amiga que você tem mais intimidade, amigo que você tem mais intimidade. É para toda criatura. Até para aquele que você não gosta. Até para aquele que tu fala assim: Ai Senhor, esse não, Pai, afasta de mim esse cálice. E o Senhor está falando: É esse daí que eu quero. Porque eu preciso mover o teu caráter. Porque eu preciso, quando você ir discipular essa pessoa, eu não vou estar tratando só essa pessoa, mas vou estar te tratando. Vou estar tratando o seu caráter, o seu orgulho, os seus sentimentos. É com esse. Eu sei que veio na mente de vocês alguém. Eu sei que veio. O pastor Marcos deu um sorrisinho assim. É para um tempo como esse, meu irmão Tijucas. É para um tempo como esse que a gente foi chamados, que a gente foi escolhidos, que a gente foi moldado. Há um tempo como esse que Ele está falando para você: vai com medo.
que eu derramo sobre você a minha porção de ousadia. Eu derramo sobre você uma porção de ousadia. Eu derramo sobre você uma porção de coragem. Eu derramo sobre você uma porção de sabedoria. Eu derramo sobre você uma porção de ousadia. Mais ousadia no seu povo, Jesus. Muito mais. Ah, pastora, mas eu não sei falar. Abrace. Abrace se você não sabe falar. Um abraço cura todas as coisas. Um abraço traz de volta o amor que uma pessoa talvez perdeu. Um abraço traz de volta tudo aquilo que ela está angustiada. Eu já contei várias vezes que a experiência mais linda que eu tive com o Senhor, tive várias, mas uma que me marca e vai me marcar, eu sempre vou falar sobre ela, é quando eu estava no meu chuveiro. E quando a gente é pai, quando a gente é mãe, vocês vão me entender que o único lugar que a gente tem para chorar é debaixo do chuveiro. E eu estava lá em casa e estava naqueles dias abençoados. Porque, gente, o pastor e pastora também não tem dia, não são todos os dias mar de rosas. Nas rosas contém espinhos. Então nem todos os dias são bons, principalmente na TPM, né? Então eu estava no banho, e quando as lágrimas corriam junto com a água do chuveiro, eu falava pro Senhor: Senhor, tá difícil. Eu lembro que eu senti os braços dele me abraçando. Eu lembro que naquele momento eu senti o acalento do Senhor. Sabe por quê? A gente não pode mais ir com máscaras para frente, para os pés do Senhor. A gente não pode mais ir com as máscaras para falar com Deus. A gente não pode mais chegar para o Senhor e fazer um discurso bonito, usar até o chat. Senhor, cria um discurso bonito para mim falar com o Senhor. Não, chat, cria um discurso bonito para mim falar com Deus. Não podemos fazer isso. O Senhor está procurando corações que na presença dEle rasgam. O Senhor está procurando corações que tire toda a máscara, que não precisa entonar a voz para falar com Deus, não precisa nada disso. Ele quer corações simples, que procuram simplicidade. Ele quer pessoas simples. Jesus era uma pessoa simples, mas uma pessoa profunda. Jesus nos ensinava com parábolas. Jesus parava pela prostituta. Jesus parava por aquela pessoa que ninguém dava nada, que a sociedade jogava de escanteio. Era por essa pessoa que Jesus parava. Jesus sentou na mesa com o traidor. Ele poderia sim falar: ei, você vai me trair, saia dessa mesa. Não. Mesmo sabendo que iria ser traído, mesmo sabendo que tinha um traidor na sua mesa, ele continuou fazendo aquilo que a gente deveria fazer. Quantos de nós paramos no momento que não é para parar? Eu quero sacudir vocês. Eu quero sacudir cada um de vocês para esse tempo. Eu quero sacudir aquilo que o Senhor quer fazer através da vida de vocês. Comecem a falar, comecem a profetizar, comecem a declarar, comecem a louvar, adorar, a orar. Comecem, não importa como, só comecem. Comece a jejuar, comece a orar. Muita gente não sabe o que é jejum, muita gente nunca jejuou. Nos procure os pastores da casa, não tenham medo. Não tenham medo, se você não sabe, nos procure. A gente vai te ensinar. E para além de te ensinar, a gente vai jejuar com você. A gente vai orar com você. A gente vai pegar a sua guerra para guerrear junto com você. Porque foi isso que Esther fez. Esther não se calou perante um povo que estava sofrendo. Ela poderia ter se calado. Eu já estou aqui, eu já sou rainha, eu já tenho uma coroa, eu não preciso fazer nada disso. Mas não, ela se posicionou. Ela se posicionou e falou: sim, Senhor, eu vou lutar as guerras do meu povo. Sim, Senhor, eu vou lutar aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos. Sim, Senhor, eu não vou me acovardar. Eu não vou deixar o medo me parar. Eu não vou paralisar. Eu vou guerrear, não importa se eu vou ser morta. Não importa se quando eu ir perante o rei eu ser morta. Eu vou ser morta porque eu entendi a missão que o Senhor colocou nas minhas mãos. Seria muito triste morrer, chegar no céu e o Senhor olhar para nós e falar: ei, e aquilo que eu dei para você cuidar?
O filho que eu dei para você cuidar que você não cuidou. A esposa que eu dei para você cuidar que você não cuidou. O esposo que eu dei para você cuidar, você não cuidou. A cidade que eu dei para você cuidar e você não cuidou. O que você fez com tudo que eu entreguei na sua mão? Seria muito triste. Porque a gente até canta: Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Mas será que se Ele chegar hoje e nos cobrar tudo aquilo que Ele está colocando nas nossas mãos para a gente fazer, será que a gente está fazendo? Há um peso de responsabilidade nessa noite. A gente é muito bom em correr para conferências, queimar. Mas a gente precisa ser bom em sair delas também. E continuar queimando. Continuar buscando a presença. Continuar buscando aquilo que o Senhor quer para nossas vidas. Sim, me perdoe se vocês acharam que eu ia vir com uma palavra mais motivacional. Mas eu não posso. Eu preciso ser obediente àquilo que o Senhor me pediu. Eu preciso dizer para você: se posicione agora. Está na hora de sair dos palácios e fazer aquilo que o Senhor nos pediu. Esther não é só uma história bonita para nos motivar, mas Esther é uma história de posicionamento. Esther é uma história onde que ela entendeu que se ela não se posicionasse, um povo ia clamar, um povo ia perecer. Tem um povo perecendo ali do lado de fora. Tem um povo que não entendeu. Tem um povo clamando. Tem um povo pedindo: ah, pastora, mas eles nem sabem o que é o Espírito Santo. Pois é, você foi levado para falar o que é Ele. Você está sendo levantado nessa noite para dizer: vai nesses lugares e mostra quem é o Espírito Santo. Vai nesses lugares e mostra o amor de Cristo. Pare de julgar. Nós estamos num tempo chato. O Luiz Hermínio falou muito isso no último Café com Pastores. Nós estamos num tempo chato, cheio de críticos. Critico por tudo. Se tem luz apagada, critico. Se tem luz acesa, critico. Se tem fumaça, critico. Se tem parede preta, critico. Povo chato. Se levanta e vai fazer. Se levanta e vai fazer. Para de criticar. Quem muito critica tá aí, não tem nada para fazer. Então pare de criticar. Para de criticar, gente, por favor. Pare de ir para a internet e falar das igrejas. Pare de ir para a internet e falar que igreja é isso, igreja é aquilo. Para! Você não sabe o que falar, vai orar. Vai orar que tu ganha mais. Fiquei brava agora. Oh, Jesus, me protege, Pai. Mas é verdade, tá chato. Acho que a gente nunca viveu uma era tão chata. Nunca viveu uma era tão chata. Se a irmã faz vídeo todo dia para colocar no Instagram, para falar o nome de Jesus. Olha ali, a irmã está querendo desaparecer, fazendo vídeo todo dia. Se o irmão se posiciona, o irmão está querendo mostrar para todo mundo que ele é um bom marido. Nem sei se é tudo isso mesmo. Ai, gente, vai ser chatos. Vão fazer. Coloque a cara a tapa. Que você tenha coragem da irmã que colocou a cara no celular para fazer vídeos. Que você tenha coragem do marido, do esposo, do homem que colocou a cara no celular para fazer vídeos. Que essa coragem venha sobre você. Porque no fundo quem critica tem inveja. Então chegou sim um tempo de pessoas maduras dentro dos templos. E até quem não está dentro do templo de ser maduro também. Está na hora. Está na hora de ser maduro. Está na hora de ser maduro. Está na hora de crescer. O Senhor não quer uma igreja mimizenta. Para. Cansei. Se Esther, pense comigo. Imagina se Esther ficasse dentro do palácio e falasse: mas por que eu tenho que me posicionar, Senhor? A irmãzinha está lá, está com a vida tão boa. E eu tenho que me posicionar para salvar a irmã? Imagina se Esther tivesse feito isso. Como seria? Aquele povo tinha perecido. Se ela ficasse olhando para aquele que não está orando, para quem não está buscando. Ou você acha que quando ela falou, vai lá na cidade de Suzã, fala para todo o povo jejuar e orar comigo. Você acha mesmo que todo o povo orou e jejuou? Se eu falar aqui para vocês hoje, quero toda a igreja jejuando e orando comigo, vamos falar bem a verdade, a maioria de vocês não ia fazer. Temos que ser verdadeiros, né? Não podemos usar hipocrisia, gente. Mas só acho que eu vou parar porque a maioria não está fazendo? Ou eu vou continuar porque eu estou com foco na visão? Eu estou com foco naquilo que o Senhor está fazendo. Você vai parar porque sua irmã do lado não está orando, não está jejuando? Você vai parar, marido, porque o marido do lado não está fazendo? Ou você vai continuar?
O que você tem uma opção. Você tem uma escolha para fazer. Ou você vai ser o crítico da internet, que vai criticar tudo. Ou você vai ser aquele que vai dizer: ei, Senhor, eis-me aqui. Mas estão fazendo errado. Não faz mal. Não faz mal. Não faz mal. Não me importa se estão fazendo errado, se não estão fazendo errado. Eu quero fazer o certo. Pastor Telmo Martinello falou uma frase: você quer conhecer se um prédio é torto? Construa um reto do lado. Talvez o que está nos faltando é construir um prédio reto do lado. Talvez o que está nos faltando para criticar o que está torto é ser um marido de caráter, uma esposa de caráter. Talvez está faltando isso. Talvez está faltando isso. Então eu quero pedir para você que está aqui nessa noite: parem de ir para a rede social e criticar quem está fazendo. Pare de ir para a rede social e criticar as igrejas. Parem. Parem. O Senhor chegou para Pedro e falou: ei, Pedro, você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Então cuida das minhas ovelhas. O Senhor falou: ei, Pedro, você me ama? Sim, então cuide das minhas ovelhas. Pedro começou a igreja primitiva. Então vocês acham que a gente está fazendo o que aqui? Mas Pedro foi aquele que na hora da ira pegou a espada e na orelha. Pedro foi aquele que negou Jesus por 3 vezes. Mas Jesus, que tem um coração bondoso, foi lá e falou: não faz mal. É com você que eu quero começar a obra, porque eu enxerguei aquilo que está dentro de você. Os outros podem dizer que não estão vendo, mas eu estou vendo aquilo que está dentro de você. Eu estou vendo aquilo que o Senhor colocou dentro de você. Então não pare, não pare, porque você errou, porque você tropeçou. Não pare, não pare. Pastora, mas eu pequei ontem. Se endireita hoje. Só não pare, só não pare. Amém, igreja? Vocês vão me proteger depois, tá? Se os críticos virem para a internet falar de mim, vocês me protegem. Vocês vão na frente de mim assim e falam: ei, estou protegendo ela. Eu estou com vocês, tá? Estou com vocês estão comigo. O medo não pode parar você. O medo não vai parar você. Eu quero ser profeta nessa noite e falar para você: o medo não vai te parar. Eu quero ser profeta nessa noite e falar para você: pega a tua coroa e vai para a tua guerra. Pega a tua coroa e vai para dentro do seu lar e guerreia lá dentro. Pega a tua coroa e vai para dentro das faculdades e guerreia lá dentro, jovens. Pega a tua coroa, adolescentes, vai para dentro das escolas, guerreia lá dentro. Ei, maridos, pega a tua coroa e guerreia com a sua esposa. Ei, o tempo é agora. Você foi chamado para um tempo como esse. Você foi chamado para aquilo que o Senhor quer. Porque o Senhor fala: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de poder, de amor e moderação. Então sim, o medo não é do Senhor. O medo não vai te paralisar. O medo não vai paralisar aquilo que você quer para a sua vida. O medo não vai parar aquilo que você quer fazer. Seus filhos levantei profetas. Os seus jovens eu chamei Nazireu. Nazireu significa escolhidos. Escolhidos. Vocês são escolhidos nessa noite. Vocês foram escolhidos por um pai. Vocês foram escolhidos no ventre da mãe de vocês. Vocês foram escolhidos para fazer a diferença na cidade de Tijucas. Vocês foram escolhidos para esse tempo. Vocês foram escolhidos para se levantar e falar o nome do Senhor. Então não pare pelas críticas. Não pare pelo que os outros estão falando. Só continue. Mire os seus olhos no alvo que é Cristo. Olhe para Ele. Eu não sei como vai ser, Senhor, mas eu estou indo porque eu entendi que o alvo é você. Mais uma vez o fogo. É um tempo onde Ele está chamando homens e mulheres que zelam pela presença dEle. Um tempo que Ele está chamando homens e mulheres que zelam por tudo aquilo que Ele quer fazer. Um tempo que Ele está chamando homens e mulheres e falando: ei, chegou a hora, se ajoelhe nos meus pés. Pare de querer as minhas mãos. Pare de querer aquilo que eu posso te entregar, mas queira a minha presença. Queime na minha presença. Há um tempo onde que o zelo de Deus precisa voltar. Há um tempo que a gente precisa desejar ainda mais a presença do Senhor. Você deseja a presença do Senhor nessa noite? Você quer a presença do Senhor nessa noite? Você ama a presença do Senhor?